Tudo bem? Como é que você passou a semana? Bom demais te encontrar mais uma vez aqui no Promessas de Esperança. Como eu sempre te peço, já deixa o seu like, a sua curtida, ela é muito importante. Manda comentário, isso ajuda demais na visibilidade. Se inscreve no nosso canal e compartilha esse link agora nos grupos da sua família, do seu trabalho, para que mais pessoas possam ter acesso a este conteúdo. Se você ainda não é inscrito, se inscreve, hein? Vem participar com a gente, tá bom? E não esquece, ajuda a gente no Amigos da Missão. Esse é um programa de doação, de oferta que todo mundo, muita gente tem ajudado, que faz com que a TV Viva a Promessa consiga expandir, crescer e melhorar cada vez mais, tá bom? E você participa dessa pregação online que a gente, com muito carinho, tem produzido aqui para você, com todo o nosso time aqui na TV Viva a Promessa. Legal? Ó, Bíblia na mão. O nosso tema hoje é prioridades. Legal? Fica aí com a nossa vinheta, na sequência a gente volta. Prioridades. Todo mundo tem. O problema é que as prioridades elas vão se desenvolver em boas prioridades ou prioridades más, não tão boas. Aí eu fui atrás, pesquisei para entender quais são as principais prioridades da nossa geração deste tempo. E as que eu encontrei foram as seguintes. Primeira, bem-estar. As pessoas priorizam o bem-estar. E bem-estar, neste caso, ele está associado à saúde. As pessoas querem comer bem, se exercitar, elas querem poder ter longa vida, fonte da juventude. Então, o bem-estar é uma preocupação que ocupa lugar de prioridade em muitos corações deste tempo. Segundo lugar nessa escala, as pessoas priorizam relacionamento. As pessoas querem pertencer, as pessoas querem ser bem-vindas num grupo, e isso é inerente ao ser humano. Veja o que adolescentes fazem para poder pertencer. É muito difícil para um adolescente ser rejeitado, eles precisam ser aceitos. E para serem aceitos, eles fazem coisas que, devido à sua imaturidade, devido à sua necessidade de validação, de confirmação, de autoafirmação, esses adolescentes, eles muitas vezes cedem à oferta de drogas, de promiscuidade, a tantas coisas que destroem, porque eles precisam de relacionamento. Todo ser humano precisa. Você precisa de um bom relacionamento no seu casamento, você precisa de bom relacionamento no seu trabalho, você precisa de bom relacionamento na sua igreja. Relacionamentos. Pessoas que não desenvolvem bons relacionamentos, elas se entristecem, elas se sentem rejeitadas, elas se sentem canceladas. Terceira prioridade que eu encontrei. A terceira prioridade da nossa sociedade tem a ver com segurança. As pessoas estão dispostas a pagarem por segurança. Seguro de vida, seguro de carro, seguro de casa. Você quer pagar, você quer ter segurança, ou pelo menos a sensação de segurança. Então você paga o vigia que passa com uma moto na rua do seu bairro. Ele te cobra uma taxinha e você paga, porque você quer segurança. Você vai num shopping, você não deixa o seu carro fora do shopping, porque é perigoso, alguém pode roubar, então você paga aquele estacionamento caro que o shopping te cobra por uma questão de segurança. Ou seja, nós queremos, precisamos sentir segurança. Ainda que a segurança que nos é vendida é simplesmente uma sensação de segurança.
Quarta prioridade que eu encontrei nessa sociedade tem a ver com desenvolvimento. E o que seria desenvolvimento no critério de prioridade desta sociedade? Tem a ver com o desenvolvimento intelectual, tem a ver com o desenvolvimento numa carreira. Por exemplo, terminei minha faculdade, mas eu preciso agora de um mestrado, de um pós-doutorado, eu preciso continuar crescendo. Agora eu vou estudar inglês, também vou estudar francês, alemão, espanhol, mandarim, japonês. Eu preciso continuar me desenvolvendo para me qualificar, para poder competir nesse mercado. Então, desenvolvimento é uma prioridade desta geração. Quinto lugar, diversão. Divertir-se é uma prioridade encontrada neste tempo, nesta geração. As pessoas querem se divertir e se divertir muito. Tem a ver com entretenimento. O sujeito tem na casa dele a Netflix, tem a Prime Video, tem a Disney Plus. Só que aí aparece um filme que só tem na Apple TV, que ele não assina, que ele não tem. Quando ele pega a Netflix, a Prime e a Disney, essas três somadas oferecem para ele, na casa dele, no conforto da casa dele, milhares de opções. Entre filmes, séries, jogos, divertimento, documentários, categorias infantis, adultas, tudo. Ele tem tudo ali. Mas lançou um filme na Apple TV que ele quer ver, porque ele precisa se entreter, ele precisa daquela diversão, e ele paga, ele vai atrás, ou ele aluga, ou ele compra, ou ele assina aquela plataforma, porque ele também quer aquele filme. Filme esse que, se ele esperasse um pouco, daqui a pouco estariam também nestas outras plataformas. Mas assim é a nossa sociedade. Entretenimento, diversão, 5 prioridades. E as 5 prioridades que eu resumi aqui para você, elas não estão numa escala de ordem, tá? Eu fui pegando e apareceram estas 5, que são as 5 mais faladas e que a maioria das pessoas estão buscando como prioridade nas suas vidas. Não satisfeito, eu fui atrás de entender qual a principal, a primeira prioridade desta geração. E a primeira prioridade que eu encontrei desta geração é a prioridade do autoconhecimento. As pessoas querem se conhecer, elas querem entender quem elas são, elas querem responder os dilemas e as ansiedades da sua vida. Muitas estão fazendo terapia, muitas estão procurando os consultórios e os divãs, conselheiros, mentores, porque elas precisam se conhecer, elas precisam responder perguntas que elas trazem lá da infância. E é incrível, porque nessa corrida do autoconhecimento, você tem adolescentes perguntando: o que eu estou fazendo aqui? A minha casa, a minha família, é isso mesmo? O que eu vou estudar, o que eu serei, como é que eu vou construir a minha vida? E aí você tem adolescentes ficando adultos, adultos envelhecendo, solteiros, dentro de casa, sem rumo, sem meta, sem ideal. E eles estão angustiados. A coisa mais comum é nos grandes condomínios, nos locais de categorias e classes sociais altas, com muita grana, adolescentes sem objetivo, sem propósito, se suicidando. Quando eu estou falando de classe social alta, eu não estou esquecendo da classe social baixa, porque na média e na baixa o suicídio, as taxas são enormes, mas na alta também. Por quê? Porque estas prioridades, elas não respondem à alma, elas não respondem. E por que elas não respondem? Porque você busca, busca, busca e nunca encontra. Você até consegue realizar, mas você nunca encontra um nível pleno de satisfação, de calma, de paz na alma. Profeta Isaías, no seu livro, no capítulo 6, no ano da morte do rei Osias,
eu entrei, eu me vi, eu estava num alto e sublime trono dentro de um templo. Foi a visão que o profeta tem. E é muito interessante que, à medida que ele se aproxima desse alto e sublime trono, onde Deus ocupa esse alto e sublime trono, onde o trono terreno está vazio porque o rei morreu, mas o trono do céu nunca estará vazio porque o rei vive eternamente. O Deus do céu é imortal, ele é autossuficiente, ele é o Senhor de toda a história. Portanto, naquele trono, quando eu me dirijo para aquele trono está ocupado pelo meu Salvador, pelo meu Senhor. Mas ele diz no texto ali em Isaías que quando ele vai se aproximando, ele percebe que ele habita no meio de um povo de impuros lábios e que ele também tem lábios impuros. Esse texto ele mostra que o autoconhecimento só é possível quando nós nos aproximamos do Deus Criador, porque à medida que eu me aproximo de Deus, eu me conheço. À medida que eu me aproximo de Deus, eu reconheço as minhas limitações, as minhas falhas, os meus pecados, os meus erros, a minha carência, a minha total dependência de um Salvador, de um Criador que me resgate, que me leve até a vida eterna. Portanto, o autoconhecimento, enquanto ele recorrer às terapias humanistas, ele vai atender até a página 5. Só que o livro é um livro que tem milhares de páginas. Daí para frente vai ser confusão, vai ser problema, até que eu encontre o Criador dos céus e da terra, como Paulo, no alto caminho para Damasco. E então eu me curve e ouça aquela voz que Paulo ouviu: Saulo, Saulo, a quem tu persegues, por que tu me persegues? Por que persegues a igreja? Perseguir a igreja é me perseguir, Saulo. Então ali a vida do apóstolo muda. Ele não era apóstolo ainda, mas ali muda tudo. E cada um de nós precisa desse encontro para nos autoconhecermos. Portanto, as prioridades terrenas, elas são complicadas. As prioridades que a nossa geração tem colocado, e muitos crentes têm pego esses discursos do que são prioridades materialistas e humanistas da nossa sociedade, do nosso tempo, e colocado como alvo, e esquecido a palavra, esquecido as promessas de esperança que estão contidas na palavra. E aí um vazio. Vazio existencial, vazio de propósito, vazio de significado, vazio de esperança, vazio de alma dentro de muitos templos. Agora, você já deve ter ouvido, já deve ter falado um texto extremamente famoso, um texto que é adesivo de carro, um texto dito pelo Cristo no sermão mais famoso dele. Buscai primeiro o reino de Deus, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Esse texto que com certeza você ouviu, se você ouviu, coloca um sinal aí, coloca uma mãozinha, ergue a mãozinha aí nos comentários, se você já ouviu esse texto, se você já falou esse texto. Você sabe que, basicamente, numa primeira olhada para esse texto, o significado é: busque primeiro o reino de Deus, priorize o reino, priorize o Cristo, o Espírito, priorize a Deus na sua vida. Ele vem em primeiro, ele vem em primeiríssimo lugar, ele não pode disputar o lugar com aquilo que é segundo lugar, que é terceiro lugar, que é quarto lugar, com todos os demais lugares na sua história e na sua vida. Não, ele é um primeiro muito, muito distante do segundo. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Mas por que é que a gente não consegue chegar em prioridades boas, saudáveis para a nossa vida? Por que é que a gente não consegue estabelecer a prioridade correta da nossa vida? Por causa de uma coisa, de uma palavra. É a palavra preocupação. Preocupação significa pré-ocupar um lugar que estava vazio. Então eu vou
preocupar a minha mente. A minha mente estava vazia, o meu coração estava vazio, eu não tinha aqueles cuidados, mas aí a minha imaginação constrói coisas que são perigosas, que são ameaçadores, gera ansiedade, aí eu vou preocupar o meu coração, eu vou preocupar a minha mente e, na maioria das vezes, estas coisas que nos preocupam, 80% das vezes, para ser bem bonzinho, elas não acontecem. Porque foi uma imaginação nossa, a gente ficou sofrendo por algo que nunca aconteceu e nunca acontecerá, porque Deus tem as surpresas dele, porque Deus age da forma dele, nos critérios dele, no tempo dele e nos termos dele. Ele não pede satisfação para a gente. Ele não está preocupado se nós estamos com pressa ou não. Ele fará tudo perfeito no tempo dele. Só que a nossa preocupação desvia o foco do que deveria ser a nossa prioridade. Tem um texto na Bíblia, e esse texto eu já citei para você, que é o buscai primeiro o reino de Deus e todas as demais coisas serão acrescentadas. Que esse texto tem sido mal interpretado, ele tem sido mal lido ao longo dos anos. Porque as pessoas, elas leem da seguinte forma: bom, então eu vou buscar primeiro o reino de Deus e tudo que eu preciso será acrescentado, e tudo que eu quero será acrescentado. Eu busco o reino de Deus e então vai ser acrescentado para mim aquele sonho meu de viajar para a Disney, vai ser acrescentado o sonho daquele carrão, daquela casa maravilhosa. Não, não é isso que o texto está falando. E a gente vai ver junto agora o que esse texto está falando para a gente. Eu vou ler para você, abre aí a sua Bíblia, Evangelho de Mateus, no capítulo 6. Eu vou ler em nome de Jesus apenas o versículo 27. Ele diz assim: mas quem de vós, com suas preocupações, poderá acrescentar um côvado à sua estatura? Ora comigo. Senhor, abençoa essa palavra. Fala conosco. Prioriza no nosso coração aquilo que de fato precisa ser prioridade e quem deve ser a nossa prioridade. Sê conosco, em nome de Jesus. Amém. Olha que interessante, Jesus está caminhando para chegar no texto famoso. Mas olha o que ele diz aqui no 27. Quem de vós, com as suas preocupações, poderá acrescentar um côvado à sua estatura? Ele coloca aqui a palavra preocupações. E ele ironiza. Como é que você vai acrescentar um côvado à sua altura? Ou seja, como é que você acha mesmo que por você se preocupar tanto, você vai conseguir acrescentar 1 centímetro à sua altura? Se você é baixinho, você vai crescer 1 centímetro. Se você é alto, você vai acrescentar mais um, vai ficar mais alto. Não vai. Então Jesus ele começa o texto dele falando da incapacidade, das preocupações em nos levar para aquilo que é prioridade para os caminhos abençoadores na nossa história e na nossa fé. Ele continua, versículo 28. E quanto às vestes, por que vos preocupais? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem. Eles não trabalham, não fiam. E eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, vestiu-se como um deles. Porque se Deus veste a erva do campo, que hoje existe, e amanhã é lançada no forno, não vestirá muito mais a vós, ó homens de pequena fé? Olha que interessante como ele continua provocando as nossas preocupações. Ele vai falar de vestes, algo que eu preciso, você precisa, todos nós precisamos. E aí Jesus faz uma comparação hiperbólica, exagerada. Ele vai em Salomão, ele pega um lírio, uma flor do campo, que é linda, mas ela está ali, frágil, indefesa, ao sabor do vento, do sol e da chuva, e ele vai comparar com o grande rei Salomão, na sua suntuosidade, no seu palácio, no seu império. É a comparação que Cristo faz, é uma comparação extremamente exagerada. Por que vocês estão preocupados com vestes?
Olhe para os lírios. Lírios não trabalham, não tecem, não fiam, mas eles estão vestidos. E aí, eu digo para vocês que nem Salomão em toda a sua glória. E como é que era a glória de Salomão, gente? Salomão, ele se vestia com vestes reais todo dia, o dia inteiro, a noite inteira, a vida inteira. Pijama real, bermuda real, camiseta real, regata real, casaco real, coroa real e tudo com ouro, com detalhes em ouro. Era o melhor tecido, os melhores estilistas, figurinistas. Salomão não tinha problema para se vestir. Salomão não precisava repetir roupa. Salomão não estava preocupado em lavar, passar. Não, ele tinha roupa. Ele tinha a melhor roupa. E Jesus está falando: olha para o lírio. Nem Salomão se vestiu como um lírio. E aí, a forma que ele termina o argumento dele, ora, se Deus veste a erva do campo, que hoje existe, e amanhã ela some no fogo, ela é torrada no forno, não vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé? Aí ele continua, 21. Portanto, não fiqueis ansiosos dizendo: o que comeremos? Ou o que beberemos? Ou com que nos vestiremos? Você reparou que ele ampliou? Jesus começa falando de vestes. Agora ele colocou comida e bebida na argumentação dele. Olha o 32. Porque todas estas coisas os gentios buscam. Porquanto vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas estas coisas. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Você percebe que o texto, ele tem endereço, ele é específico, ele vai no ponto. Esse texto não dá para você pegar o versículo 33 e usar ele de forma isolada para tudo que você quiser usar. Jesus ele está dando quais são estas coisas. Ele está falando, e ele fala aqui no 32, porque todas estas coisas, quais coisas? Do versículo 31, o que comeremos? O que beberemos? Ou com que nos vestiremos? Tudo isso os gentios, ou seja, todo mundo, não é só judeu, o mundo inteiro precisa disso e busca tudo isso. E o vosso Pai Celeste sabe que vocês precisam destas coisas. Aí ele vem: busquem primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Você entendeu? Busque o reino de Deus e a sua justiça. Essa expressão no texto é importante. E a sua justiça. Justiça tem a ver com obediência. Justiça tem a ver com doutrina. Justiça tem a ver com uma vida piedosa, com temor a Deus, com relacionamento. Tem a ver com uma vida diária de prazer na obediência, de ofertas de sacrifício em obediência, que é a minha vida. Negue-se a si mesmo, tome a tua cruz e segue-me. O negar-se é se sacrificar, é se doar, é se entregar, é abraçar o Evangelho. Então, Jesus está falando aqui de comida, de bebida e de vestes. O que isso representa para a gente? Está falando de uma vida digna. Você não vai alcançar e ter tudo o que você pede, mas você vai alcançar e ter tudo o que você necessita. Pastor, então eu não posso querer crescer, prosperar, ser rico? Pode, não é pecado. Alguns conseguirão, outros não. Mas você não pode colocar na conta de Deus o fato de que você não conseguiu, porque isso não está prometido no texto. Agora, você vai lutar, você vai se qualificar, você vai seguir aquelas prioridades que eu citei no começo. Mas aquelas prioridades não pode ser a primeira. A prioridade da nossa vida, a prioridade dos filhos de Deus é Deus. A única prioridade que é decisiva na sua vida, na minha vida, é o Cristo do Evangelho. Eu busco o reino dele, então ele, na bondade dele, direciona os meus passos, direciona a minha vida para que eu comece a priorizar as coisas que o agradam, as coisas que vão trazer
crescimento, maturidade, edificação e bênção para minha casa, para o meu lar, para minha história, para minha vida. Entende? Para a gente terminar, eu estava vendo uma entrevista de uma cantora, que agora eu não vou lembrar o nome. Ela teve a oportunidade na vida dela, porque ela cantava muito bem, de ser backing vocal de Roberto Carlos. E ela foi chamada pelo maestro da banda, da orquestra do Roberto Carlos, e o convite foi, olha, o rei gostou demais da sua voz, o rei quer que você seja backing vocal da banda do Roberto Carlos para fazer os shows com ele por todo o Brasil, fora do Brasil. E pensa bem, apenas 2 shows que você faça no mês, tua vida financeira vai mudar, o teu status vai mudar. E imagina que tem meses que ele tem shows 10 vezes, 20 vezes, 30 vezes num único mês. Então a sua vida vai mudar. Poucas pessoas recebem convites como esse para ser backing vocal do Roberto Carlos. Ela ficou empolgada, ela disse sim, chegou em casa e contou para o pai. Quando ela conta para o pai, família evangélica, o pai vira para ela e fala assim, ok, filha, parabéns pelo reconhecimento, pela sua qualidade vocal, pela sua bela voz, que o rei te deu, que o rei Jesus te deu. E eu só quero que você responda uma pergunta, filha. Você vai se sentir bem cantando quando estiver num show para os deuses que o rei Roberto Carlos canta? Você vai se sentir bem usando a sua voz depois de você ter sido curada do câncer de forma milagrosa? Aliás, filha, quem curou você do câncer? Qual rei te curou? Nessa altura a garota já estava chorando, cabeça baixa, e ela falou, pai, foi o rei Jesus. E naquele momento ela decidiu. Ela ligou na mesma hora e falou, obrigado, passo a vez, não quero aceitar esse convite, porque jamais eu vou usar os meus talentos para cantar a um outro rei ou para um outro rei que não seja o rei Jesus, meu Senhor e Salvador. Prioridade na nossa vida, prioridade numa geração que vive tão sem prioridades, numa geração que tem feito escolhas muito estranhas, muito bizarras, nas próprias igrejas, mas que a gente priorize a obediência, a adoração e o Senhor Jesus. Que nunca falte essa prioridade na sua vida e no seu lar. Que Deus nos abençoe. Amém. Digno desta canção, só Tu és, Senhor. Digno do meu louvor, só Tu és, Senhor. Digno da minha vida, Tu és, Senhor. Oh, eu sou Teu. Nome que é sobre todos é o Teu Jesus. Fonte da salvação, só Tu és, Jesus. Digno da minha vida, Tu és, Jesus. Oh, eu sou Teu. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, mostra quem Tu és e enche o meu coração do amor que faz
desta canção, só tu és Senhor. Digno do meu louvor, só tu és Senhor. Digno da minha vida, tu és Senhor. Oh, eu sou teu. Nome que é sobre todos é o teu Jesus. Fonte da salvação, só tu és Jesus. Digno da minha vida, tu és Jesus. Oh, eu sou teu. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, mostra quem tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, mostra quem tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Eu vou construir minha vida em ti. Tu és meu fundamento. Eu vou confiar somente em ti. Não vou ser abalado. Eu vou construir minha vida em ti. Tu és meu fundamento. Eu vou confiar somente em ti. Não vou ser abalado. Eu vou construir minha vida em ti. Tu és meu fundamento. Eu vou confiar somente em ti. Não vou ser abalado. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, mostra quem tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Graças a Deus por esse tempo, graças a Deus pela sua vida, graças a Deus por estarmos juntos aqui nesse Promessas de Esperança. Priorize Cristo o tempo todo. Priorize Cristo nas coisas mais simples da sua vida. Numa pizzaria, numa viagem, num lazer, num passeio, na sua casa, caminhando. Priorize Cristo. Quando a gente prioriza nas coisas simples, somos fiéis, tenha certeza, você terá força de ter Cristo como prioridade naqueles momentos importantes, decisivos e profundos da sua história. Amém? Feche os olhos, ora comigo. Senhor, obrigado por tudo, obrigado por esse tempo, pela tua graça, bondade e misericórdia. Abençoa os teus servos, abençoa os casais, abençoa as famílias, guarda-nos todos, ajuda-nos, protege-nos, em nome de Jesus. Amém.
Deus te abençoe e até semana que vem.